Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E havendo escapado, então souberam que a ilha se achava mal. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humildade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de graveiros e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto que escapando do mar a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, a nossa caminhada cristã, ela é uma grande jornada de fé. Jornada essa que estamos debaixo de promessas, principalmente debaixo de uma promessa maior, que é uma promessa de novo céu e de nova terra. Nessa jornada, nós nela desfrutamos de experiências extraordinárias, livramentos, o cuidado do Senhor, e também nessa jornada nós nos submetemos a muitas provações, lutas, investidas, dificuldades que se levantam na minha e na sua vida com um único propósito, muitas das vezes de nos parar, de nos fazermos desanimarmos, de nos fazermos retroceder e recuar, esquecendo tudo aquilo que o Senhor já fez e esquecendo tudo aquilo que Ele há de fará sobre a nossa vida. Esse texto que nós lemos, dentro do seu contexto, ele expressa para nós uma promessa de Deus sobre a vida de Paulo. Eu não quero entrar em muito detalhe sobre a experiência de Paulo, porque todos nós conhecemos o qual era um homem zeloso da lei, um homem que era fiel naquilo que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel, um dos sacerdotes que eram reconhecidos como uma das maiores autoridades no meio do seu povo. Mas um homem que precisava de uma experiência com Deus, e recebendo carta, autorização das autoridades de perseguir os cristãos também em Damasco, para o prender, com o intuito de acabar com aquela seita. Era essa a expressão que muitos usavam, a seita que estava crescendo, que na verdade não era uma seita, era um grande mover sobrenatural de Deus, através do sacrifício de Jesus, salvando homens e mulheres do pecado e levando eles a ter uma experiência extraordinária sobre essa terra. Porque todas as vezes que Deus chama, que Deus salva, o inferno se levanta para querer parar a igreja do Senhor. Todas as vezes que Deus levanta homens e mulheres com o propósito de anunciar a palavra, o diabo ele se enfurece. O próprio apóstolo Paulo, em um texto, ele diz que o Senhor abriu uma porta para ele, mas àquela porta havia inimigos. Não pense eu e você que toda porta que Deus abre, toda provisão de Deus, toda oportunidade de Deus que Deus nos dá para pregar o Evangelho, para alcançar uma bênção, o diabo vai estar lá. O inimigo está sempre à espreita para investir, para atacar, porque ele não quer ver você bem. Ele quer ver você negando o projeto, negando o Senhor, retrocedendo, se maldizendo, praguejando e até mesmo murmurando. Nós nos lembramos da experiência do povo de Israel, que muitos por murmurarem não entraram na terra prometida, porque Deus não se agrada dos murmuradores. Mas aquele homem cego, ignorante de uma experiência de
lutando às vezes contra a vontade do Senhor. Nós queremos que as coisas sejam de um jeito, mas ela nunca vai ser do meu nem do teu jeito. Ela sempre vai ser da vontade do soberano Deus da glória. E nós precisamos entender que a palavra nos dá a garantia que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Por isso que por mais dolorosa que seja, irmãos, a vontade do Senhor, no princípio, no momento, mas uma coisa nós sabemos: o Senhor, Ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Glória a Deus. Aquele homem, ao cair por terra, ao ser lançado por terra, imediatamente ele fica cego, passa 3 dias orando, jejuando, até que Deus fala com um homem chamado Ananias. Ananias, vai lá, vai na casa de fulano e tal, à rua direita, ora por Saulo, porque eu vou dar vista, porque ele é um escolhido meu, porque ele vai ver o quanto é bom padecer pelo meu nome, ele vai levar a minha palavra aos gentios, ele vai ganhar almas para o meu reino, e a minha vontade será feita sobre a vida dele. Louvado seja Deus. Você acha que Deus chamou ele e você só por chamar? Você acha que Deus chamou você só por chamar? Deus não chamou Paulo só por chamar. Deus não salvou Paulo só por salvar. Não, eu vou salvar ele porque não tem para quem salvar. Eu vou salvar ele porque simplesmente eu quero salvá-lo. Tudo que Deus faz, irmãos, tem um propósito maravilhoso. Tudo que Deus faz tem um plano celestial. Tudo que Deus faz é visando a sua glória ser manifesta entre os homens. O próprio Paulo disse que não são muitos entendidos e sábios que são chamados, mas Deus chamou as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus chamou os fracos para confundir os fortes. Deus chamou os que não são para que sejam na presença dele. Você acha que Deus te chamou só por chamar? Você acha que você está aqui só por dar? Entenda, meu irmão, assim como Deus chamou Paulo e fez uma grande obra nele e através dele, assim o mesmo Deus que se revelou a Paulo é o Deus que se revelou a você. É um Deus que um dia fez você cair por terra e entendendo que sem ele nada você pode fazer. Aleluia. Você é pequeno, nós somos pequenos, mas o grande e poderoso Deus me chamou lá no céu. A partir daquele momento, aquele homem teve essa experiência, teve a sua visão restabelecida, foi batizado nas águas, foi cheio do Espírito Santo, e o inferno se levanta contra ele para pará-lo. Mas nenhum demônio, nem diabo, nem inferno algum, nem imperador, nem religião, nada parou Paulo na jornada que Deus estabeleceu. Porque a graça dele era abundante sobre a vida dele. A graça do Senhor era abundante sobre aquele homem pobre e necessitado, o homem cheio de falhas, mas que nas mãos de Deus trazia perturbação ao reino das trevas. Você entende quem você é em Deus? Você precisa entender, irmãos, quem você é nas mãos de Deus Todo-Poderoso. A minha pequenez, isso não impedirá de Deus fazer. A sua limitação não impedirá de Deus fazer. É aí que Deus vai fazer, para que todos vejam que não é você, não é eu, mas é o Rei da Glória que opera. É Ele que faz tanto querer como efetuar. Às vezes nós se achamos tão pequenos e somos mesmo, e vamos continuar sendo, mas às vezes o diabo quer nos fazer entender: eu sou tão falho, eu sou tão pequeno, eu sou tão limitado, Deus não me quer, Deus não quer me usar. É você mesmo que Ele quer, meu irmão. Ele te chamou para isso, para esse propósito, para que a grande glória do Senhor seja manifesta na tua vida e através da tua vida, para quando as pessoas olharem para você: mas ela é tão pequena, ele é tão pequeno, é tão falho, porque isso está acontecendo. E o que vai ser visto é a mão de Deus operando na tua vida. Seja pequeno, tenhamos o entendimento que somos pequenos, mas também tenhamos a compreensão que quem nos chamou é um Deus grande e poderoso.
É isso que vai fazer a diferença na minha e na tua vida. Aquele homem passou a ser usado poderosamente por Deus, aonde ele chegava nas suas viagens missionárias, nas cidades onde ele chegava, o inferno tremia, porque o diabo sabia e conhecia quem era Paulo. Um homem submisso à vontade de Deus, um homem que estava nas mãos de Deus para ser lapidado, moldado e usado. Estejamos nós nas mãos do Senhor, meus irmãos. Os demônios que habitam nesse bairro, os demônios terroralistas que habitam nesse bairro, Lares, precisam conhecer quem eu e você é do Senhor. Nós precisamos ter ousadia e autoridade para entrar nas casas, para orar pelas pessoas, para repreender a opressão, para que Deus seja glorificado, para que Deus seja conhecido como um Deus que opera através de homens e mulheres pequeninas. Não podemos fugir dessa responsabilidade. Não podemos ser covardes. Não podemos. Paulo disse: eu sou o que sou, pela graça de Deus. O que você vai fazer não é pelas suas forças, é pela graça gloriosa do Senhor. Busca abundar nessa graça. Quando ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, ele aconselha: Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. É nela que você vai vencer. É nela que você vai superar as lutas, as adversidades da vida. Talvez quantos aqui estão em lutas. Talvez quantos aqui estão em guerras. Talvez aqui quantos nós estamos em batalha. Mas se estivermos abundando na graça do Senhor, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem os demônios, nem a fome, nem a espada, nem a nudez, nada pode nos separar. Porque maior do que todas essas privações que eu e você estamos sujeitos a passar, é o Deus ao qual nós estamos servindo. Você precisa conhecer quem é o seu Deus. Você não pode apenas saber quem é Deus, mas conhecer, porque conhecer é uma intimidade, conhecer é um compromisso, conhecer é uma vida diária com Ele. É saber que Ele até aqui nos ajudou, e Ele irá continuar nos ajudando. Louvado seja o Senhor. Amém, meus amados? Amém. Como eu já disse no início, o contexto desse texto, ele fala de uma promessa sobre a vida de Paulo. E a promessa de Deus era que Paulo chegasse a Roma com o propósito de anunciar, de pregar, de dar testemunho do Senhor Jesus. E o Senhor disse no capítulo 27 a Paulo: Paulo, não se preocupe, porque assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, importa também você dar testemunho em Roma. Eu não sei aonde você já deu testemunho de Cristo, mas eu sei uma coisa: Ele te levará a lugares, talvez que você nem queira ir, mas para que você possa dar testemunho das grandezas, porque Ele nos chamou para ser testemunha dEle. Louvado seja o Senhor. O texto do capítulo 28 é o capítulo 27, onde Paulo ele entra em uma embarcação, nessa jornada de fé, rumo à promessa que Deus tinha para ele, Roma. E essa jornada, essa navegação, ela não foi fácil. Ela não foi fácil. Houve ventos, houve lutas, houve tempestade. Porque, meus amados irmãos, nós precisamos entender que nessa jornada, até chegarmos à promessa de Deus, e a promessa de Deus para você não é Roma, é Jerusalém Celestial. Até chegarmos lá, haverá lutas, haverá perseguições, haverá provas, haverá circunstâncias difíceis que levantará sobre a nossa vida. Mas quem está debaixo de um desígnio do Senhor jamais vai retroceder. Quem está debaixo da vontade do Senhor jamais vai morrer no mar deste mundo, mas vai romper mares, infernos, demônios, lutas, e chegará à promessa desejada. No capítulo 27, Paulo diz que a navegação era valorosa.
Era devagar. Mas quem foi que disse que Paulo ia chegar a Roma? Foi o homem? Sim ou não? Foi Deus. A palavra diz que aquele que promete é fiel para cumprir. A palavra diz: porventura falaria Deus e não cumpriria, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Louvado seja Deus. Então não importa o que vai acontecer no longo dessa jornada, o que importa é que quem te prometeu é fiel para cumprir com a promessa. Não pense, irmãos, que será fácil tomar posse da promessa, sem que antes tenham lutas e tribulações. Paulo diz que a navegação era vagarosa. Não é porque Deus diz que você vai chegar que vai ser rápido. Não é porque Deus disse que vai te levar a tomar posse do que Ele prometeu que vai ser de um dia para a noite. Às vezes o processo é lento. Às vezes as coisas vão acontecendo devagar. E muitas das vezes nós queremos se desesperar. Mas Senhor, o Senhor não prometeu, o Senhor não falou, o Senhor não disse, porque não aconteceu já faz um mês, 2 meses, 1 ano. Deus não depende do tempo. Deus ele quer ver a sua fidelidade. Deus ele quer ver a sua perseverança. É na nossa perseverança que nós veremos a mão de Deus operando sobre nós. Talvez a tua vida, o processo da tua vida, do teu lar, de algumas coisas concernentes à tua vida, estão caminhando de forma vagarosa. Talvez as coisas estão lentas, já parando. Mas eu te digo, não vai parar. Não vai parar, porque o Senhor, Ele é contigo, louvado seja Deus. Passe o tempo que passar, mesmo estando devagar o processo, mas permanece nele, porque o processo de Deus é para te lapidar, o processo de Deus é para te transformar, o processo de Deus é para te aperfeiçoar e fortalecer o teu coração nele, é para que você passe a crer e confiar no Deus a quem você serve, louvado seja Deus. Paulo também diz no capítulo 27 que a navegação era perigosa. Quantos perigos muitas das vezes nós enfrentamos, perigos que muitas das vezes eu e você não vê, lutas que se levantam, circunstâncias que surgem e eu e você não conseguimos enxergar no mundo espiritual, mas o Senhor está lá contigo. O Senhor de todas Ele tem nos livrado, louvado seja Deus. Você não pode de maneira nenhuma se deixar levar por aquilo que surge, porque às vezes Deus nos faz promessa, igreja. Às vezes Deus Ele mostra que quer nos usar, que quer nos capacitar no seu reino, na sua obra. Mas quando se levanta a tempestade, quando se levanta as lutas, as dificuldades, às vezes lutas mesmo que nós cavamos, que nós procuramos, e aí nós queremos se fazer de vítima, de coitadinho. Não! Levante a cabeça, conserte o erro, se arrependa, peça perdão e prossegue na jornada. Uma posição precisa ser tomada da minha e da tua parte todos os dias. Não podemos afrouxar, meu irmão. O diabo está aí, os seus intentos, os seus projetos, mas o Senhor também está aqui conosco, fazendo uma grande obra. Neemias, quando foi ali despertado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias, quando coloca a mão na obra, enquanto Neemias não tinha feito nada, nada surgiu para se levantar. Nenhuma guerra, nenhuma peleja, nem assim. Enquanto você é aquele crente que só está sentado no banco, só ouvindo a palavra, não tem luta não, nada acontece. Mas quando Neemias coloca a mão na obra para fazer, aí se levanta adversários. Aí se levanta pessoas, demônios, circunstâncias, familiares, pessoas de dentro da própria igreja, para querer nos afrontar e nos parar. E assim, quantas vezes você se despertou, eu vou fazer a obra e o inferno se levanta, e a luta se levanta. Se você não entender que é obra do diabo, você se deixa levar e para. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno jamais prevalecerão sobre a igreja do Deus.
Se eu estou fazendo e o diabo está se levantando, isso quer dizer que eu estou no caminho certo. Deus está comigo, eu estou na vontade de Deus, então eu vou permanecer. E com Deus nós iremos prevalecer. Louvado seja o Senhor. Amém, meus amados? Amém. Perigos que surgem sobre a nossa vida. Alguns ventos no capítulo 17 bateram contra aquele barco. Algumas tempestades se levantaram. Porém, no versículo 14 do capítulo 27, diz que surgiu um vento que foi diferente. Um vento chamado Euraquilão. Um vento que se levantou com o propósito de destruir tudo e todos. Quem é que já passou por esse momento desse vento? Um vento que de repente surge, uma luta, uma dificuldade, uma peleja, uma frieza espiritual, uma batalha, e ele está dizendo a ver com o propósito de acabar com tudo e com todos. Porém, naquela navegação havia um servo do Senhor. Na sua casa você deve ser servo do Senhor. Na escola você jovem deve ser servo do Senhor. No trabalho você deve ser servo do Senhor. Na vizinhança seja servo e serva do Senhor. Porque ainda que se levante o vento, mas se você estiver lá, o Senhor vai obrar milagre. Louvado seja Deus. Nós precisamos entender, Deus não tinha obrigação de salvar todos aqueles homens que estavam naquela embarcação. Deus não tinha. A Bíblia diz que era 276 almas. A Bíblia não diz homens, diz almas. Porque o Senhor está preocupado com as almas. O Senhor salvou porque eram almas. Lembra de Paulo e Silas quando estavam na prisão, perto da meia-noite, que estavam louvores, oravam, e os outros presos escutavam. Mas só que era cristão, era Paulo e Silas. Deus não tinha obrigação de soltar os outros, mas Deus libertou a todos, porque Deus quer salvar almas. Porque onde você está, igreja de Deus, servo e servo do Senhor, onde você está plantado, aonde Deus te colocou, Ele quer que você seja instrumento para salvar almas. Você já ganhou alguma alma para Cristo? Aquela alma que você ora, intercede, jejuma, ainda não, permaneça, porque na hora certa Deus vai fazer milagre. O que Deus quer de nós é uma posição. Aquele vento que se levantou, irmão, foi tão forte que chegou um momento que os homens se desesperaram. Começaram a jogar os bens materiais para fora, os seus recursos, os alimentos, com o propósito de salvar o barco. Muitas das vezes nós se perdemos em alguns momentos porque estamos preocupados em salvar o que é material, o que é mais importante para nós. Por outra parte, eles estavam se desfazendo de algumas coisas, e isso traz para mim um entendimento, uma compreensão que nessa jornada, em alguns momentos, nós iremos ter percas, mas percas materiais, espirituais não. As percas materiais, elas vão muitas das vezes ser necessárias, porque no plano de Deus, às vezes é necessário perder para poder ganhar. E se a gente não entender isso aí, a gente sofre, a gente padece. A gente se questiona, a gente fica com raiva até mesmo de nós, até mesmo de Deus, porque a nossa mente é limitada para compreender os planos do Senhor. Mas havia naquela embarcação um servo de Deus, o qual ele olha para aquele povo e diz: ó, não temas, não temais. O anjo do Deus a quem eu sirvo e que eu sou me apareceu nesta noite. E ele me disse que não haverá nenhum dano para nenhuma alma, só se perderá o navio. Louvado seja Deus. Podemos até ter percas materiais, mas a nossa alma, ela será garantida, ela será segura e livrada pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. No momento de tribulação, de vento, de tempestade, você precisa ser aquela que está ouvindo a voz do Senhor. Enquanto todos estão desesperados pela vida, há um servo ouvindo a voz do Senhor, há um servo que está recebendo visitações de anjos do Senhor. Enquanto todos daquele barco estavam desesperados, Paulo estava com o seu coração apacentado pelo céu.
Aleluia. Glória a Deus. Nessa tempestade, irmãos, nas lutas, olha como as pessoas ao nosso redor estão. Olha o mundo como está, desesperançado da vida, sem esperança, tanta atrocidade, tanta falta de amor, de misericórdia. E você vai deixar com que você viva esse mesmo plano? Vocês precisam entender que o Deus a quem você serve tem algo diferenciado na sua vida. Enquanto todos no barco, desesperados, agoniados, tentando salvar a própria vida, Paulo sabia: eu não vou tentar salvar, porque eu já sou salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Eu não posso salvar a mim mesmo, mas o meu Deus é quem me salva, porque eu estou debaixo de uma promessa e Ele é poderoso para cumprir. Amém, meus amados? Amém. E nesse processo, o barco se perde, tudo é destruído, mas cada um daqueles homens foram guardados pelo Senhor. Aleluia. Por causa de um servo, por causa de alguém que tem uma fé sobrenatural em Deus. Você sabe o que sua fé, o que sua comunhão, o que sua vida com Deus é capaz de fazer em outras vidas? Nós precisamos entender, igreja, que nós temos que ser um povo diferenciado, um povo diferente, um povo pequeno, cheio de falhas e limitações, mas fomos chamados por um Deus que quer fazer coisas grandes. Um Deus que quer levar você e partir desse bairro com uma palavra de fé, de autoridade e de poder. Estamos no mar deste mundo, os ventos estão aí, as lutas estão aí, mas quem é que tem uma palavra de esperança? Paulo tinha. Paulo, naquele momento, teve uma palavra de esperança para todos que estavam desesperançados, ao mundo desesperançado, ao mundo tentando salvar sua própria vida com seus recursos. Mas você e eu precisamos ser os Paulos dessa última era, com uma palavra de poder, de esperança. Não temo, não se preocupe. O Deus a quem eu sirvo, Ele está aqui, Ele é poderoso para fazê-lo, para ser Deus. Quantos lares estão se destruindo? E você vai deixar seu lar ser destruído? Quantas famílias se acabando? E nós vamos deixar que a nossa família entre no mesmo barco, no mesmo processo? Não. Precisamos ser aqueles que no meio da tempestade está ouvindo a voz do Senhor. Como é gostoso na tempestade ouvir a doce voz do Espírito Santo. Como é maravilhoso no momento de dor, de luta, de choro, o dobrar o joelho, o Espírito Santo vem e se revela ao nosso coração: meu servo, minha serva, não tema, eu estou contigo. Ele está vendo todas as coisas, irmãos. Ele é conosco, louvado seja Deus. Diante desse contexto do capítulo 27, os irmãos aqui eles chegam no capítulo 28, ele chega na aldeia chamada Malta. Ali alguns homens, por conta do frio, por conta da chuva, acenderam uma fogueira. Acender uma fogueira, irmãos, no tempo do frio é até possível, mas acender uma fogueira debaixo de chuva. Imagine a luta, você acender uma fogueira debaixo de uma chuva, onde os galhos e a madeira estão encharcados. Nós estamos vivendo um momento, meus irmãos, que a frieza espiritual, que os temporais da dificuldade da vida espiritual têm atacado o povo de Deus. E nesse período de chuva, de frieza, nós precisamos nos dispor a batalhar para que a fogueira, para que o fogo de Deus continue aceso continuamente na minha e na tua vida. Quantos corações hoje estão esfriando? Quantos corações hoje estão dentro da igreja congelados? Não sentem mais a presença, não louvam mais, não adoram mais, só vivem de lutas e dificuldades. Quando você para conversar com a pessoa, é só luta. Para conversar, é só dificuldade. Não tem uma experiência, não está ouvindo a voz de Deus, está vivendo de ilusões, está vivendo de mimimi. E esquece que a nossa postura é se posicionar para que Deus possa agir. Paulo estava posicionado
Por isso que ele estava ouvindo o que ninguém ouvia. Paulo chega a avisar no capítulo 27 que a viagem seria incômoda, haveria dificuldades, mas a Bíblia diz que os homens preferiram ouvir mais o capitão, um homem que era mais instruído na navegação. E pela lógica ele não estava errado não, porque o capitão tinha conhecimento dos mares, mas Paulo servia ao capitão dos capitães. Paulo servia aquele que fez os mares e que conhece todas as coisas. É perigoso, irmãos, quando nós deixamos de dar ouvido à voz do Senhor para dar ouvido a homens. É perigoso quando o Senhor diz não vá por aqui e nós vamos. É perigoso quando o Senhor diz não faça isso e nós fazemos. É perigoso quando o Senhor diz não ceda e nós cedemos. Isso é perigoso, porque trará um dano, trará um preço a ser pago. Muitas das vezes queremos ouvir mais quem é experiente na causa do que quem conhece todas as causas. Muitas das vezes é mais fácil pedir um conselho a alguém que é sabido do que pedir um conselho ao Espírito de Deus. Precisamos andar movidos pela direção do céu. Os homens não deram ouvido a Paulo. A viagem será incômoda, haverá dificuldades. Prefiro dar ouvido a homens, a quem você tem dado ouvidos, a quem seus ouvidos estão atentos para ouvir a voz dos homens. E quando eu digo voz dos homens, é a sua própria voz. É o homem que está dentro de você, o ser humano adâmico que ainda está dentro de mim, de você, que todos os dias diz faz e Deus diz não faz. Todo dia esse Adão diz faz e Deus diz não faz. Vai e Deus diz não vai. A quem nós queremos ouvir? A quem nós estamos ouvindo? Quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor, nós sofreremos prejuízo. Que essa palavra venha despertar a mim e a você a não dar ouvido aos homens, mas sim ao que o Senhor tem a falar. Ao chegar naquela ilha foi feita essa fogueira, essa chuva, o frio. Você está acendendo na fogueira? Como é que está seu coração? Sua vida está incendiada pela labareda de fogo do Espírito, ou você está frio, congelado, sem ânimo, sem desejo, sem força? É necessário acender a chama, é necessário acender a fogueira. A Bíblia diz que Paulo foi procurar alguns gravetos, alguns pedaços de lenha para jogar na fogueira. Sabe por quê? Porque Paulo queria que a fogueira se mantesse acesa. Alguém acendeu a fogueira para mim. Agora a minha responsabilidade é manter ela acesa, louvado seja Deus. O Senhor um dia já acendeu uma fogueira no teu coração. O Senhor um dia te incendiou. O Senhor um dia te batizou, se revelou no teu coração. Agora a sua responsabilidade, meu irmão e irmã, é manter a fogueira acesa. Você precisa jogar lenha. Sabe o que é essa lenha? É você mesmo. Essa madeira seca. Mas quanto mais a madeira é seca, mais fogo ela pega. Você precisa estar constantemente no altar do Senhor, para que o fogo se mantenha aceso, para que a chama do Espírito se mantenha acesa na tua vida. Louvado seja Deus. Paulo se dispôs a manter a fogueira acesa. Você está se dispondo a manter a fogueira acesa no teu coração? Sabe o que é manter fogueira acesa? É se acordar de madrugada para dobrar o joelho e orar. Sabe o que é que nós mantemos fogueira acesa? É quando nós fazemos jejuns. Sabe quando é que nós mantemos fogueira acesa? É quando nós abrimos a palavra para meditar, para conhecer o plano e o projeto de Deus. Sabe quando é que nós mantemos fogueira acesa? É quando dizemos não ao pecado e sim ao projeto de Deus. É quando nós renunciamos a nós mesmos. Quem aqui quer se acordar de 3 horas da madrugada? 3 horas da madrugada é o melhor sono. Mas enquanto estão dormindo, os que querem manter fogueira acesa estão de joelhos. Por isso que tem muito crente frio.
Por isso que tem muito crente parado. Por isso que o diabo tem prevalecido sobre muitas coisas, às vezes sobre as nossas vidas, porque nós estamos deixando a fogueira se apagar. Paulo diz: não apagueis o Espírito de Deus. Não podemos deixar apagar. Essa fogueira, esse fogo, ele tem que arder continuamente. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Paulo, quando estava caçando alguns gravetos, porque quando eu e você se dispõe, se disponibiliza a manter a fogueira acesa, quando eu e você começamos a orar pela igreja, para que a igreja se mantenha com o fogo aceso, quando nós oramos pelos jovens, oramos pelas viúvas, pelos órfãos, pela congregação, você está ajudando a manter a fogueira da igreja acesa. Seja aquele que faz, não seja aquele que fala, seja aquele que se dispõe. Senhor, ninguém quer fazer não, mas eis-me aqui, Senhor, a minha parte vai ser feita. Só que quando a gente se dispõe, irmãos, quando a gente se disponibiliza a fazer algo no reino de Deus, a ajudar a igreja, a pregar o evangelho, a ser membro bênção no meio do povo, quando a gente quer servir, porque muitas pessoas querem ser servido, aí Deus te chamou para servir. E privilégio a coisa é para nós servir, e servir com alegria. Quando nós se dispõe a servir, para que o fogo se mantenha aceso, o diabo vai se levantar. Paulo, quando pega os gravetos, o que é que tinha dentro daqueles gravetos? Uma víbora. O que é uma víbora? Uma cobra. A cobra na Bíblia é sinônimo de quem, irmãos? O diabo. Diz que essa víbora agarrou a mão de Paulo, porque ela saía do calor, ela fugia do calor, porque a cobra, o diabo, ele não suporta o calor que está no céu e na sede do céu. O diabo pode até investir contra mim, contra a tua vida. Muitas das vezes as lutas vão vir, o diabo vai se levantar. Às vezes Deus até permite passar pela prova, pela luta, pela tentação. Mas Deus nos livrará do veneno da cobra. A cobra mordeu Paulo, mas o veneno não fez efeito. Louvado seja Deus. Lembre-se disso, todas as vezes que você querer manter a chama acesa, seja na igreja, entre os irmãos, na sua vida, no seu lar, o diabo vai se levantar. Porque ele quer matar, ele quer roubar e ele quer destruir. Porém, nenhum intento de Satanás terá poder sobre a igreja do Deus. Porque todo dardo inflamado maligno será neutralizado sobre a vida daquele que vive revestido com toda a armadura de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Nós precisamos entender que maior é aquele que está conosco. A Bíblia fugiu do calor. Enquanto tiver calor aí, se tem calor, é porque tem fogo. Enquanto tiver fogo, o diabo não vai prevalecer. Enquanto tiver acesa a chama, enquanto tiver a atuação do Espírito, enquanto tiver joelho no chão, jejum e oração, o diabo não prevalecerá nem na tua vida, no teu coração, nem na tua casa. Ele fugirá, porque o calor de Deus espantará toda a obra das trevas. Só que a Bíblia diz que Paulo, sacudindo, jogou ela onde? Fogo. Que o fogo de Deus na minha e na tua vida destruirá toda a obra do diabo. Creia nessa palavra. Chegue no seu lar, pise lá e diga: aqui é do Senhor. O diabo não prevalecerá, porque tem um céu e uma cela acesa com o fogo de Deus. Quem tem que sair é o diabo. Louvado seja o Senhor. Aqueles homens daquela cidade, daquela aldeia, vendo o acontecido, vendo a cobra agarrada na mão de Paulo, esperaram ele cair no chão, morrer. E disseram: esse homem é homicida, livrou-se do mar, mas a justiça o apanhou agora. Ele vai morrer. Uma cobra venenosa o mordeu. O que resta para ele é a morte.
Eles esperaram, e nada aconteceu. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer debaixo dessa palavra que todos aqueles que estão esperando a tua morte espiritual vão se frustrar, porque o Deus da vida é contigo. Louvado seja Deus. Quantas pessoas querem ver a nossa queda, irmãos? Quantas pessoas olham para nós e dizem: esse aí vai cair, esse não tem mais jeito. E eles esperam, e tem que esperar cansado, porque é o Deus que sustenta, é o Deus da glória. Se fosse pelas minhas suas forças, nós já teríamos caído, mas é Ele que tem nos sustentado. Podem desejar a nossa queda, podem desejar o nosso mal, mas o mal não nos atingirá, porque o salmista diz que nenhuma praga chegará na tua tenda. Louvado seja Deus. Pode até fazer macumba, mas a macumba não vai pegar. Pode até fazer feitiçaria, mas o feitiço não vai pegar, porque todo encantamento sobre o povo de Deus não tem poder, e toda maldição será transformada em bênção. Louvado seja Deus. Esse é o Deus a qual nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jireh. Louvado seja Deus. E aqueles homens, quando olharam, que viram que nada aconteceu, aí disseram: Ele é o Deus. Deixa as pessoas olharem. Paulo não era Deus, mas servia ao Deus verdadeiro. Você não é Deus, você não é um Deus, mas você tem um Deus. Você serve a um Deus que vela pela tua vida. Você serve a um Deus que guarda a tua casa de todo maligno. Louvado seja Deus. Você serve a um Deus que disse: não desampararei, nem te abandonarei. Louvado seja Deus. Você serve a um Deus que diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Seja no temporal, seja com o ataque das trevas, seja com inveja, seja com o que for, mas Deus, Ele sempre será contigo. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Deus a qual Paulo servia é o Deus que você serve. O Deus que operou tantas coisas em Paulo e através de Paulo é o Deus a quem você serve. E eu creio que Ele já fez muitas coisas em nós e através de nós, mas Ele quer continuar fazendo, igreja. Vamos manter a fogueira acesa, porque quando a fogueira se acende, a cobra foge. Quando a fogueira está acesa, o diabo pode retirar. Quando há jejum, quando há santidade, quando há renúncia, quando há temor, quando há culto doméstico, quando há busca, quando há entrega, pode ter certeza. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Essa foi a palavra que Deus tinha para o meu e para o teu coração. Eu muito feliz, vamos adorar o Senhor. 81 do Inário. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Mas eu te conheço, mas eu quero te servir. Quando falas, obedeço. A necessário te ouvir. Tu és fogo que consome, brisa suave de amor. Tu és Deus que muda o homem, és o Deus.
nesse lugar. Pela tua presença que inunda os nossos corações. Pelo renovo que está sendo derramado sobre a tua presença. Pela chama que está sendo acesa, meu Pai, em muitos de nós nessa noite. Te louvamos e te adoramos, meu Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. O Senhor é o nosso sustento diário. O Senhor é a porção da nossa alma. O Senhor é aquele que a cada dia, meu Pai, tem nos suportado na tua presença. Louvado seja o teu nome, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça, meu Pai da glória. Porque o que seria de nós se não fosse a boa mão do Senhor. Seja exaltado, magnificado, glorificado o teu nome. Porque o Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as mentes, o Senhor sabe das lutas, mas o Senhor tem dado força, o Senhor tem dado recurso, o Senhor é aquele que vai à nossa frente, pelejando, batalhando por cada um de nós. Que cada lar aqui nesta noite, meu Pai, seja alvo da tua graça, do teu poder, que o fogo do Senhor se acenda, que nós possamos orar, buscar como nunca buscamos a tua presença, Pai, para que o fogo se acenda, para que o fogo de Deus tome conta e que toda a obra das trevas, todo ataque do diabo seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Para que nós oramos grato por tudo, Pai. Te pedimos uma semana abençoada, te pedimos uma semana debaixo da tua mão de poder, meu Pai. Nos desperta da calada da madrugada para orar, nos levanta para jejuar, para ler a palavra. Que o fogo seja aceso, que o fogo se mantenha aceso, e que a obra continue na nossa vida, e que possamos avançar triunfante rumo a Jerusalém celestial. É o que oramos, grato por tudo, meu Pai, por esta noite, por esse momento na tua santa presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. A igreja pode sentar-se. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos. Louvado seja o Senhor. É gostoso para nós estar na presença do Senhor. Saber que sempre Ele nos dá certeza que Ele está conosco. Que não há o que temer, porque maior é aquele que opera em tua vida. Louvado seja o Senhor. Amém, meus irmãos. Estejamos sempre no altar de Deus, para que o fogo se mantenha aceso, para que a obra celestial continue sendo realizada, e que continuamos sendo bênção nesse bairro, onde quer que estejamos, para que reflita em nós, através de nós, a glória do Senhor Jesus. Amém? Terça-feira, se Deus permitir, estaremos novamente aqui, culto de ensino. Haverá uma breve reunião com os irmãos do louvor, com as irmãs que louvam, aos demais, a paz do Senhor Jesus. Amém.